Você não pode regular revista, você não pode regular jornal, você pode tentar fazer com que os meios de comunicação no campo eletrônico e na internet possam ser regulados de acordo com os interesses da sociedade. Então é preciso tentar adaptar a legislação à realidade contemporânea que estamos vivendo. O PL 2630 é um dos assuntos mais comentados do Brasil nos últimos meses. O projeto de lei, que visa regulamentar diferentes atividades na internet e nas redes sociais, divide opiniões e interesses. De um lado, há a necessidade de se combater as fake news e os discursos de ódio. Do outro, uma discussão sobre uma possível censura e controle governamental. Associações de empresas jornalísticas são totalmente a favor, enquanto as Big Techs são contra. O Poder Executivo e os produtores independentes apoiam o projeto, mas pedem alterações. O ponto que mais causa divergência é a remuneração aos produtores de conteúdo jornalístico, pois ele favoreceria as grandes empresas e prejudicaria jornalistas independentes. Para nos aprofundarmos no assunto, o Laboratório de Crítica ao Jornalismo entrevistou a jornalista Lia Ribeiro Dias, diretora de Inovação e Tecnologia da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. Ela é a principal voz da entidade sobre o tema. Com um posicionamento definido, ela explica as motivações para a aprovação do projeto e sua importância para um ambiente virtual mais justo e saudável. Lia é formada em comunicação pela USP, pós-graduada pela Faculdade Casper Libero e atualmente doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade Federal do ABC, onde pesquisa as plataformas digitais. Jornalista por cerca de 48 anos, Lia se aposentou em 2019, mas segue trabalhando atualmente na diretoria da ABI. Lia, muito obrigado por ter aceitado o convite de falar um pouco para a gente sobre essa lei que eu acho que atravessa muitos comunicadores, os jornalistas em geral, né? Que é a PL 2630, né? Mas para começar assim, para entender como a ideia é fazer um podcast, você pode explicar um pouco o papel da ABI? Porque eu sei que ela tem a diferença de outras associações jornalísticas, patronais no caso, né? Ela é uma entidade, né, centenária, ela acabou de fazer em abril 115 anos, e ela é uma entidade de defesa da liberdade de expressão e de informação. Ela foi criada com esses objetivos e das liberdades democráticas no Brasil. Ela não é uma entidade de classe no seguinte de defesa dos direitos trabalhistas dos jornalistas, tá certo? Ela é uma entidade voltada para a defesa das liberdades, né? Da liberdade de expressão, das liberdades democráticas, e nesse sentido ela não é uma entidade só de jornalistas empregados, ela é uma entidade de jornalistas, tanto empregados como também eventualmente de donos de empresas jornalísticas, de sites, de blogs, e sempre foi esse o seu caráter. O seu caráter é muito mais ligado à defesa das liberdades em geral e primordialmente da liberdade, a defesa da liberdade, né, ao direito de exercer sua profissão com dignidade, de perseguir a verdade. Então, esse é o seu papel na sociedade, sempre foi assim, desde que ela foi fundada há 115 anos. Tanto assim, ela tem tanto marco na sociedade brasileira que o dia que ela comemora a sua fundação, que é 7 de abril, é o dia do jornalista no Brasil. Então, a gente sabe que agora que a senhora falou, assim, explicou melhor, a gente sabe que é muito importante realmente o papel da liberdade de imprensa, né? Da liberdade não só de imprensa, também de expressão, que é uma pauta que atravessa muito a sociedade hoje. Mas também eu queria saber do seu ponto de vista o jornalismo e a comunicação hoje, antes da gente chegar lá para falar da PL. Então, quer dizer, quando você fala liberdade de imprensa, liberdade de expressão, você não trata apenas do direito, né, do órgão de imprensa, ou do site, ou do blog, ou do que quer que seja, de poder se expressar livremente, mas também do direito da população ter acesso à informação, ter acesso a visões plurais sobre, né, os diferentes pontos de vista da sociedade, os diferentes ângulos que uma informação... Então, quer dizer, do nosso ponto de vista, o que a gente entende, o que a BI entende quando ela defende a liberdade
de informação e de expressão, quer dizer, tanto a liberdade do jornalista, do meio de comunicação, qualquer que seja ele, detém a propriedade dele, quem deter, seja uma cooperativa, seja uma empresa privada, seja um coletivo, não só a liberdade que esse meio tenha de se expressar livremente, mas também a liberdade de a população ter acesso à informação, a diferentes fontes de informação, ao contraditório, à informação plural. Então, É um isso é o direito que a gente constitucional, né? entende por liberdade de impressão e informação. Tradicionalmente, né, no Brasil, o que nós temos é uma concentração, principalmente a partir dos anos 60, uma concentração nos meios de comunicação em mãos de poucas famílias, que passam a deter televisões, rádios e jornais. Isso leva a uma oligopolização da informação, da chamada mídia comercial, ou mídia tradicional, a mídia corporativa, né? Que é a mídia comercial ou a mídia corporativa. E isso é um viés, que é um viés ruim para a democratização dos meios de comunicação, porque você tem uma concentração da informação segundo um determinado ponto de vista, que é um ponto de vista das classes dominantes, tá? Com o avanço da internet e a popularização da internet, que se dá na metade dos anos 90, mas se acelera a partir da virada do século, você tem uma mudança nesse cenário com o avanço permitido pelas plataformas digitais dos blogs e sites, o que torna, né, você não tem mais a necessidade de altos investimentos para você produzir uma TV, né? Porque você faz uma TV na internet, você faz um rádio na internet, você faz um jornal na internet com um baixíssimo investimento, né? Quase zero. Então, isso permite que você tenha uma multiplicidade de agentes, né? De jornalistas, de coletivos de jornalistas individuais fazendo produzindo o seu próprio noticiário. Como você também tem não jornalistas produzindo. Então, você tem uma certa poluição aí. Apesar dessa poluição, no sentido que você tem muita produção de informação de gente desqualificada, e tem muita produção de informação de baixo nível, de mentira, etc., e depois nós vamos entrar nisso, mas, efetivamente, você tem uma democratização das fontes de comunicação. Você tem uma contraposição de outros pensamentos, né? Outras formas de ver o mundo, de noticiar as coisas, de ver os fatos em relação à mídia corporativa. Embora ela ainda tenha um peso significativo, né? Não podemos ignorar que a nossa televisão e o rádio têm um peso bastante expressivo ainda na formação da opinião pública no Brasil, muito mais que os jornais e revistas, tá? Mas você tem já um contraponto do que se chama genericamente de redes sociais, mas que não é bem redes sociais, são blogs e sites que são muitas vezes reproduzidos também pelas redes sociais. Então, você tem uma mudança de cenário. Se você tem uma mudança de cenário que eu chamo para o bem, que é a democratização das fontes de informação, e você tem muita produção de boa qualidade, você tem também... Você tem produção de boa qualidade, você tem principalmente opinião de boa qualidade, mas você não tem a capacidade de investigação, porque falta recursos a esses blogs e sites, recursos econômicos, para fazer, por exemplo, investigações de campo que exigem, demandam recursos econômicos mesmo, você colocar um repórter, 2 repórteres atrás de um caso, de uma notícia, enfim, para investigar, às vezes que demanda 15 dias, um mês, etc., de trabalho
trabalho sem, para depois produzir o resultado, trazer a matéria, etc. Então, esses grupos que estão aí nas redes são pequenos grupos econômicos, que não têm o poder dos grandes grupos. Então, não tem o poder de impacto da notícia, muitas vezes, não digo da notícia, da investigação. Tem o poder da análise, tem o poder... Tem. Tanto que os grandes denúncias, os casos mais relevantes que surgem no noticiário partem, em sua grande maioria, diria 90% dos casos ou mais, da mídia corporativa. São poucos, como o caso da Lava Jato, que partiu da chamada mídia não corporativa ou mídia alternativa, digamos assim. Então, assim, esse é um cenário. Por outro lado, ao lado do efeito muito benéfico que teve a internet, a popularização que ela permitiu, a pluralidade de informação e de produção de informação e de opinião na internet, com o surgimento de blogs e sites, você também tem, por outro lado, uma proliferação, né, de conteúdo, primeiro, de conteúdo de baixa qualidade e de uma divulgação muito intensa de inverdades, né, nas redes sociais e principalmente nos serviços de mensageria, né, como Telegram e WhatsApp, nas redes sociais, um volume muito grande, né, de mensagens, de notícias que não são procedentes, o que, né, se costuma popularmente chamar de fake news, e que leva, então, a uma interferência no debate público muito grande. Isso começa a preocupar a partir da metade da década, né, de 2010, começa a ter uma repercussão aí em nível internacional, essa questão da disseminação da desinformação através da internet e das redes sociais, e uma série de escândalos, né, surgem a partir dessa disseminação de desinformação e da interferência dela no debate público e, portanto, nos caminhos da democracia. E o caso mais relevante, o primeiro grande escândalo, foi a interferência na eleição americana, na eleição do Trump, né, e depois na campanha do Brexit, né, foram os dois escândalos, usando as redes sociais, a desinformação e também o uso de dados, a manipulação de dados e dos perfis na internet. E, a partir daí, você tem um movimento em vários países, e do ponto de vista de bloco, o mais expressivo é na União Europeia, de regulação das plataformas digitais em vários níveis, tá? Você tem, então, uma regulação do discurso, né? Que se chama mediação online, que as plataformas, o que elas fazem? Elas fazem uma mediação online, tá certo? Porque elas são terceiros, que são os internautas, e pós-sociais. A plataforma é apenas um intermediário, então ela é um mediador. Teoricamente, ela não interfere no que você está postando, tá? Então, uma mediação é no que se chama de mediação online, né? Uma parte da regulação, um universo da regulação. Outro universo da regulação é na verticalização, porque elas não só são plataformas, elas têm empresas de publicidade, empresas de software, elas têm uma cadeia de negócio. Então, elas se auto-beneficiam das suas próprias regras em várias questões.
Então, tem uma regulação que chama econômica, para que elas não usem o seu poder de mercado para a sua regulação que surge. Então, é na área econômica, tá? E nessa área econômica também tem a cooperação dessas próprias plataformas, como o uso de algoritmos, para não prejudicar o debate público, terceiros, etc. E um terceiro grande bloco, que começou a ganhar corpo mais recentemente, é a remuneração do conteúdo jornalístico pelas plataformas. Então, vamos dividir basicamente em 3 grandes segmentos, porque são coisas que se conversam, mas que não são a mesma coisa, são questões separadas. E as regulações, elas também são separadas, tá? E alguns países fazem completamente separados. Então, nós hoje temos, em vários, você tem regulação desde o Canadá até a Austrália, nos países asiáticos, mas eu diria que, de modo geral, a regulação mais avançada, tá? E mais avançada nos 3 segmentos é europeia, tá? Ela é em bloco, no caso da regulação econômica, e ela é nacional no caso da regulação da mediação online. As regulações da Europa na mediação online, elas são leis nacionais. Então, a França tem a sua, a Alemanha tem a sua, a Inglaterra, o Reino Unido tem o seu, a sua legislação, etc. Tá? E o que o Brasil está debatendo, né, o que se chama o PL 2630, /20, né, que começa a ser discutido o ano da barra aí ao ano em que ele começa a sua tramitação no Congresso Nacional, ele começa no Senado, ele trata basicamente da mediação online, tá? E vamos falar sobre isso, e no meio do caminho, por uma pressão das empresas jornalísticas, não dos jornalistas profissionais, foi incluído um artigo sobre remuneração de jornalistas. Aí a gente vai tratar das 2 questões, tá? Sim. Então, ele tem esses 2 grandes aspectos. Ele não trata da questão econômica, tá? Da competição econômica, da justa competição econômica. Isso está fora do PL, tá? E é necessário, a senhora acha que também é necessário incluir essa parte econômica? Não, quer dizer, é necessário regular, mas não incluir, porque são todas questões muito complexas, você não pode tratar num corpo legal só, tá? Temos que mais ou menos caminhar como a Europa fez, são questões que têm que ser tratadas, todas têm que ser tratadas, mas têm que ser tratadas separadamente. São questões que se conversam, é a questão baseada na defesa da concorrência, né? É o direito de todas as empresas poderem ter uma justa concorrência no mercado, e os muito grandes não podem, né, valer do seu poder de mercado para ter privilégios em relação aos que são pequenos, tá? Então, isso é basicamente o que é a defesa da concorrência. Então, você não cabe misturar essas questões, porque são todas questões de fundo muito complexas para você tratar numa peça legal apenas. Vamos ter que tratar, mas num segundo passo de regulação. Eu vi a nota que a senhora, eu vi que foi a senhora mesmo que escreveu na ABI e apoiou, né? No caso, apoiou a PL, então acredito que o posicionamento da ABI seja um apoio, porém com as alterações dentro da lei, do projeto de lei, né? Mais ou menos. Não, basicamente, a posição da ABI é a seguinte: nós consideramos o PL
muito relevante, porque ele é uma iniciativa de regular, né, o ambiente das plataformas de tal forma que você tenha uma possibilidade de limitar ter o discurso de ódio, né, e de disseminação de notícias de discriminação racial, etc., né, de gênero. Então, o PL, ele é isso, né, isso que se chama mediação online, porque hoje, o que acontece? Pelo Marco Civil, as plataformas, elas não são responsabilizadas pelo que o usuário publica, tá? Você publica o que você quiser lá na sua página no Facebook, no Instagram, você escreve o que você quiser no Twitter e pronto, né? Se você quiser praticar um crime de ódio, se você quiser xingar alguém, se você quiser incitar um ataque em uma escola, como já aconteceu, a plataforma não pode ser legalmente responsabilizada, certo? Então, hoje nós não temos um arcabouço legal que permita às autoridades acionarem, tá? O que o PL faz é criar esse arcabouço legal. Olha, vocês têm a liberdade de expressão, mas se atentar contra isso, contra aquilo outro, num prazo de tanto, tá? Sendo acionados, a plataforma sendo acionada legalmente, tá? Pela autoridade judicial, ela ou policial, ela tem que, num prazo X, de retirar aquele conteúdo do ar, entendeu? Não é que ela vai lá da cabeça dela, não. Ela tem que ser acionada. Aí ela retira aquilo do ar e cumpre a decisão, tá? Até que aquilo seja julgado, etc. Mas também estabelece, como é na legislação europeia, a legislação europeia inspirou muito o nosso PL, tá? E principalmente, quer dizer, inspirou de fato o nosso PL, que agora ele ficou mais robusto com uma contraproposta apresentada pelo governo Lula, feita pelo Ministério da Justiça e pela SECOM, que introduziu, e o relator acatou essa sugestão, o dever de cuidado. Quer dizer, que a plataforma ela tem o chamado dever de cuidado para com a sociedade, tá? Embora ela não tenha responsabilidade sobre o que o cidadão publica lá, ela tem o dever de cuidado. Então, ela tem o dever de cuidado em tais situações. Se for uma questão que atinge a criança e o adolescente, que estimula o crime sexual contra a criança, por exemplo, ela tem o dever de cuidado de tirar aquele conteúdo do ar, mesmo que não acionada. Tá certo? Sim. Se for um estímulo, um ataque à escola que atinge a criança e o adolescente, ela tem o dever de cuidado de agir de tal forma. Então, esse é o princípio que está tanto na legislação, está na legislação alemã, que é a primeira, e aqui criou um marco legal, que é do dever de cuidado, tá? E que é a base da autorregulação das plataformas nesses países, e a legislação alemã inspirou outras legislações nacionais na Europa, tá? Por exemplo, a do Reino Unido adotou o mesmo princípio, e ela foi aprovada no ano passado, o mesmo princípio da legislação alemã, que é de 2018, se não me engano, que é a primeira, que adota esse princípio, que é o dever de cuidado. Então, o nosso PL tem esse arcabouço, e o seu objetivo primeiro
é isso, combater a desinformação, reduzir a desinformação e combater o discurso do ódio nas redes. Tá? Ainda há poucos estudos acadêmicos sobre os resultados dessas legislações na Europa, mas os dados que existem, principalmente na Alemanha, que é a legislação mais antiga, portanto, lá é possível já ter resultados, é que esse discurso foi muito reduzido a partir da legislação, tá? E não houve, assim, uma redução da liberdade de expressão nas redes, tá? O que se reduziu foi essa terra de ninguém, né? Do império da falta de lei, que é o que existe aqui. Bom... E por que você acha que as Big Techs são tão contra essas medidas no PL? Se aparentemente elas são contra pelo seguinte: esse tipo de notícia leva a um alto engajamento, tá? E quanto maior o engajamento, mais cliques tem, você sabe disso, mais exposição tem, mais o anúncio que aparece ali é visto, mais aumenta a rentabilidade. Então, é um problema de modelo de negócio. Então, elas usam o discurso safadamente, vamos dizer assim, porque é isso que acontece, elas usam o discurso da liberdade de expressão, tá, para enganar a população, os internautas, etc., para devolver, para proteger o seu modelo de negócio que garante os seus lucros no nível que elas têm. É simplesmente isso. Elas não estão preocupadas com a sociedade, elas não estão... Tá? Os direitos dos homossexuais, os direitos dos negros, tá? Os direitos das crianças e dos adolescentes. Elas estão preocupadas que o seu modelo de negócio não seja fragilizado, porque seus lucros vão diminuir. Né? Porque como é que o negócio funciona desse jeito? Quanto mais... há uma série de estudos da academia que mostram, primeiro, que a mentira caminha mais rápido que a verdade, né? Você já deve ter lido coisas sobre isso, os teus professores já apresentaram dados e tal. Segundo, que tudo que tem mais emoção captura mais rápido a atenção do leitor, do ouvinte, e a mentira tem mais emoção, normalmente, porque ela pega pela emoção, ela não é racional. Tensão emotiva. E isso tem uma série de estudos, né, que os psicólogos, enfim, os que trabalham com as emoções, identificam por que esse tipo de informação, de veiculação, prende muito mais atenção e tem muito mais visualização. Então, isso acontece que esse tipo de notícia tem mais atenção, mais visualização e, portanto, dá mais retorno publicitário, dá mais o que, né, na linguagem das redes sociais, é engajamento. Tá? E engajamento significa... é a palavra-chave no modelo de negócio das plataformas e das redes sociais. Então, é uma questão de modelo de negócio, é uma questão econômica, não é uma questão política. Para eles é uma questão econômica, tá? Que se transforma em uma questão política, porque para defender esse modelo de negócio, eles têm que ser contra a regulação. Muito obrigado. É interessante você falar de emoção, porque a pesquisa que a gente está fazendo nesse laboratório é justamente jornalismo de emoção. Só para encerrar, eu gostaria de saber assim, quais as suas expectativas? Você acha que um futuro é mais sombrio ou melhor?
Olha, eu acho que o futuro é bem complicado, né? Não sei te dizer. Eu acho que é uma batalha muito grande e que é uma batalha a ser travada e que vamos travar, né? Quais são o que vai acontecer não dá para saber, mas eu acho que temos que regular e vamos regular, Estamos caminhando né? para isso, ao Mas, menos. hein? Estamos caminhando para isso, ao Não, menos. estamos caminhando, mas só que o poder das plataformas, como elas se transformaram em grandes monstros, para dizer a verdade, né? Para que não se previa que acontecesse isso, e hoje é um problema transnacional, e que vai ter que ter alguma regulação aí multilateral, né? Em nível que não seja só nacional, porque ele é um problema que afeta a todo mundo e afeta todos os países e que transcende um país, né? É uma questão muito complexa hoje, mas as legislações nacionais, elas dão conta, pelo menos, de você... eu falo sempre que é isso, você reduzir os danos, né? Você fazer uma política de contenção de danos, mas você não está resolvendo o problema, tá? Até porque elas são, hoje, uma questão essencial na vida das pessoas. A gente não pode ignorar isso, né? É essencial na nossa vida, essa comunicação pelas redes, pelas plataformas. Então, eu acho que é uma política a regulação é uma política de contenção de danos. Eu não sei como é que isso vai evoluir, mas que é necessário, é super necessário. Essa batalha está acontecendo, vai acontecer. Acho que o, o governo recuou, né? O Congresso recuou, mas vai ter que ser tratada em termos multilaterais e é o que vai acontecer, acho eu. Eu Tá? também espero que o cenário melhore mais para frente, que também me interessa muito isso, né? Para maiores informações, deixamos os contatos da ABI. Agradecemos a participação de Lia Ribeiro Dias, que deu uma verdadeira aula sobre a PL 2630, um projeto super importante não só para jornalistas, como para qualquer internauta. Este podcast foi produzido pelo Laboratório de Crítica do Jornalismo da UERJ, que pesquisa e produz conteúdos exclusivamente relacionados ao jornalismo, função fundamental para a existência da democracia.